Olá, estudantes. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora vocês estarão vendo essa aula, mas estamos de volta com resoluções de questões do Enem, probleminhas do Enem, mas dessa vez focando em orgânica. Ultimamente viemos tratando de questões envolvendo eletroquímica. Agora a gente faz uma pausa e começa com questões de orgânica. Vamos parar com as resoluções de eletroquímica? Não, apenas uma pausa para a gente poder fazer uma balanceada aí e dar uma olhada, né, em outras abordagens de questões, de problemas do Enem, que são bem importantes também. Tem muitas, inúmeras questões do Enem são de orgânica, uma boa quantidade. Então é muito bom a gente dar esse foco também a, a este tópico, né, a esta área da química que é tão importante. Hoje eu trouxe aqui uma questãozinha simples para começar, né? Nível um. Quem me acompanha já sabe que eu coloco um nivelamento aí nas questões. Essa é a questão 101 de 2019, aplicação regular. E sem mais delongas, né? Bora lá para resolução, leitura e resolução da questão. Questão 101. A utilização de corantes na indústria de alimentos é bastante difundida e a escolha por corantes naturais vem sendo explorada por diversas razões. A seguir, são mostradas três estruturas de corantes naturais. A bichina, presente no urucum, que é essa estrutura aqui. O licopeno, presente no tomate, que é essa outra estrutura aqui. O beta-caroteno, presente na cenoura e na laranja, que é essa outra estrutura aqui, a terceira, né? Ele pergunta, a propriedade comum às estruturas que confere cor a esses compostos é a presença de A. Cadeia conjugada. B. Cadeia ramificada. C. Átomos de carbono terciários. D. Ligações duplas de configuração cis. E. Átomos de carbono de hibridação sp3. Bem, eu coloquei aqui que a gente vai analisar as estruturas, né? Uma análise das estruturas. Mas outra coisa que a gente precisa saber antes é o fenômeno que acontece com a liberação ou absorção de energia eletromagnética. Eu vou falar aqui rapidamente para a gente ter esse conceito em mente e poder fazer a escolha certa, né? E analisar a estrutura da forma certa. Vamos lá, é o seguinte, ó. Quando você tem um átomo aqui, vou colocar aqui só um átomo, e vou colocar uma eletrosfera, colocar o núcleo aqui, vou colocar duas eletrosferas, vou colocar esse aqui o núcleo e vou representar o átomo aqui de verde. Deixa eu ver se verde vai ficar legal. Pronto, aí teríamos, né, um átomo lá disposto no espaço e depois incidiríamos aqui uma radiação sobre ele, com um determinado comprimento de onda, e aí essa radiação, né, que na fonte de luz, por exemplo, fonte de luz sobre esse átomo, e aí ele teria o seguinte, o elétron absorveria essa radiação eletromagnética sendo incidida aqui, e então ele passaria de uma camada para outra camada mais energética. E o que significa? Significa que quando ele absorve essa energia eletromagnética aqui, ele ganha energia, vai para outra camada do átomo aqui, uma outra eletrosfera, e quando ele perde essa energia, ele libera parte da energia absorvida, vou colocar de outra cor aqui, vou colocar de vermelho, ele libera parte dessa energia e volta para o estado fundamental aqui. Eu não sei se está bem claro na mente de vocês, mas é isso que acontece quando a luz incide o átomo. Ou seja, ele aqui, né, grosseiro, de maneira grosseira, ele estaria recebendo uma energia eletromagnética, uma radiação eletromagnética, por exemplo, da cor verde, absorvendo o verde, e aí quando ele libera esse excesso de energia, ele libera na cor vermelha.
digamos, essa é uma análise grosseira, sabe? Isso é bem mais complexo que isso, mas é só para a gente entender esse fenômeno da excitação dos elétrons através da radiação eletromagnética e da liberação de parte dessa energia também na forma de luz, de energia eletromagnética, após a liberação, né? Então, é isso que o absorver e o liberar energia eletromagnética que vai conferir às coisas, aos objetos, às substâncias, aos átomos, as características de cores, né? Tudo bem. Sabendo disso, a gente vai analisar agora as estruturas. O que que as estruturas têm aqui que nos mostram alguma relação com isso, né? Claro, a gente vai ter que analisar o movimento de elétrons. Então, a gente já tiraria aqui, por exemplo, algo que é comum é a cadeia ramificada, né? Se a gente olhar bem. Então, o que que é comum aqui de movimento de elétrons nessas três estruturas? Ó, na primeira aqui, a gente tem o seguinte, a gente tem ligações duplas aqui, né? Ligações π conjugadas, ó. Na segunda, na segunda estrutura, a gente também tem aqui uma mais distante, né? Mas olha só, logo depois aqui começam a ficar todas conjugadas, ó. No beta-caroteno acontece a mesma coisa. Ou seja, a gente poderia ficar em dúvida aí, né? Em relação a essa característica comum que elas têm, né? Porque aqui as alternativas nos dão cadeia conjugada, ramificada, átomos de carbono terciário, a gente vê que tem carbonos terciários aqui, não é? Mas se a gente não souber dessa característica aqui da excitação dos elétrons através da energia eletromagnética e a liberação de energia eletromagnética para a formação de cores, a gente não vê qual que é exatamente a condição das estruturas que acometem essa característica de corante a essas estruturas. Ou seja, por que que essa é a característica que vai dar exatamente a resposta para a gente? Porque, previamente, deveríamos entender que a luz, a cor, vai se remeter exatamente a essa movimentação dos elétrons. E como é que isso se daria, né? Eu vou escrever aqui para ficar mais claro. Eu já estou dizendo aqui que a resposta é a letra A. Seria exatamente o seguinte, ó. Se a incisão de luz aqui, de uma energia eletromagnética nessa primeira molécula, as cadeias conjugadas elas podem distribuir por ressonância essa energia em excesso, olha só. Vamos supor que essa viria para cá, essa ligação viria para cá, aí se isso acontece, essa vem para cá, essa outra vem para cá, e aí a energia percorre toda a molécula, assim como aqui, ó, percorreria toda a molécula até depois liberar essa energia eletromagnética. E aí conferir a luz, a característica de cor para esses compostos. Então aqui a gente vê que seria justamente essas ligações conjugadas, essas cadeias de ligações duplas conjugadas, que daria justamente essa estabilidade depois da energia recebida e da energia liberada para a formação de cor. E aí, então, teríamos o corante. Letra A é a resposta certa. É uma questão simples, que a gente precisa saber um pouco desse conceito prévio aqui, mas que dá para a gente ter uma noção mais ou menos de como esse tipo de estrutura se comporta, né, nessas condições.
Valeu, pessoal. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, só deixar aí nos comentários.